Quando dou aula de homilética, que é a arte de pregar, e todos os pastores sabem que quando nós fazemos um esboço homilético, a gente deixa claro o nosso objetivo. E quando eu estava fazendo esse sermão para vocês, pensar com a igreja sobre isso, eu falei, esse sermão tem tudo para ser evangelístico, mas não é um evangelístico para quem quer aceitar Cristo, é um evangelístico mais puxando para um momento de consagração. Nesses dias a gente está passando por uma leitura de reflexão, e aí eu descobri que as pessoas elas não entenderam bem João capítulo 10, versículo 10. O Evangelho segundo João capítulo 10, versículo 10, você pode pegar sua caneta, sua Bíblia para riscar, ou anotar no seu telemóvel, mas a verdade João 10, 10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos ler juntos, vamos lá? Não, volta lá, o 10, só o 10. O ladrão eu gosto da versão mais antiga, que diz assim a parte B do versículo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vamos ler juntos, todos juntos essa parte, vamos lá? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando a gente vai pensar sobre a palavra vida, a palavra não é a palavra grega bios. Nesse contexto que Jesus está falando aí, ele usou uma outra palavra grega, ele usou a palavra zoe. A palavra zoe é uma outra palavra que também, da forma etimológica, dá sentido à vida. Mas só que bios significa a vida que é a fisiológica. Mas nesse caso, a palavra zoe é a vida no sentido de relacionamento com Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para reatar, para mediar a relação quebrada minha com Deus, do homem com Deus. Nós vivemos em um cenário onde as pessoas elas não têm ausência de religião, elas não têm ausência de crença, elas não têm ausência de fé, mas ela não compreende que houve um momento na história da humanidade e que houve uma ruptura, o homem rompeu o relacionamento com Deus. Eu lembro quando criança que nós somos uma mistura esquentada na minha família. E a gente brincava e brigava. E de repente a gente dizia, parte aqui, tô de mal com você. Eu não sei quantos tinham esse negócio, parte aqui. Aí o outro partia, tô de mal com você. Pois o homem, ele ficou de mal com Deus. Ele quebrou o relacionamento por Deus. Por quê? Porque o homem tinha a vida bios, mas ele também tinha a vida zoe. Do jardim do Éden, ele vivia plena relação, plena comunhão com Deus, plenamente, abundantemente. Lá no Éden, Deus falava face a face com o ser humano. Aquilo que parece estranho para mim e para você, aquilo que para nós soa como algo impossível, mitológico, era uma realidade. Deus na virada do dia vinha e ficava face a face com o homem ouvia Deus. Agora querido, olhe para mim, seja forte. Depois desse relacionamento quebrado, o homem desenvolveu uma pseudo-relação com Deus, usando a indumentária da religião para dizer que estava tudo ok com ele e Deus. Um relacionamento onde Deus não fala, um relacionamento onde Deus não se manifesta, e o homem precisou construir fundamentos de fé para se sentir em paz
com esta relação quebrada com aquele que o criou à sua imagem e à sua semelhança. Apesar da religião, o homem está morto. Diga misericórdia. O homem está morto. Apesar de todo o complexo religioso, apesar de toda a religiosidade, o homem se encontra morto, mortinho, ou como diz na minha terra, mortinho da Silva. Ou seja, ele pensa que conhece a Deus, mas perece nessa falta de conhecimento. Jesus então, agora dentro de um contexto bem pragmático, numa linguagem bem simplória, ele olha para a multidão e diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Em outras palavras, ele está dizendo aquilo que teólogos de meia pataca estão dizendo, que Jesus não queria dizer o que ele diz. Jesus fala de que o ladrão veio roubar, matar e destruir, e ele diz: mas eu vim para vivificar vocês. Eu vim para dar sentido à vida de vocês, porque vocês estribam-se no seu próprio conhecimento e perecem nesse próprio conhecimento que vocês construíram. A letra mata, mas é o Espírito que dá vida. Quando Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, querido, ele está falando de relacionamento com Deus. Ele está falando de um relacionamento real, constante, verdadeiro, aonde Deus faz ecoar a sua voz. E nós sim somos capazes de sermos receptores, completamente habilitados para sermos aqueles que reconhecem a voz do seu Deus. A expressão abundante, eu vim para que vocês tenham vida em abundância, vem de uma palavra grega que é chamada de perisson. E a palavra perisson não há uma interpretação na língua portuguesa, significa que é muito, mas muito, muito, muito bem. Ou seja, além da medida, uma quantidade tão abundante que chega a ser impossível conceituar, e é por isso que ela se dá no campo da experiência. Definir vida abundante na ótica divina é impossível, porque o que Deus espera que você e eu vivamos nesse mundo é a excelência da manifestação da totalidade da sua bondade dentro de um recipiente que Ele criou à sua imagem e semelhança. O homem, eu e você. Por isso eu quero desafiar você a dizer para essa pessoa que está ao seu lado: você é especial. Pode dizer para ela: você é especial. Você é tão especial que eu vou chamar você de lindão, de lindona. Que coisa fofa que você é, querido. Mas não é fofa porque você é gordinha como eu, não. É porque você é uma fofucha. O texto está mostrando de que Deus quer que nós experimentemos aquilo que a gente chama de graça, favor imerecido de Deus. Que coisa boa é ser crente, que coisa boa é ser cristão, que coisa boa é ser filho de Deus. Por isso Deus quer que nos resgatar. Agora olhe para mim, só existe relacionamento com Deus nesta proporcionalidade, nesta medida, neste cano, tendo apenas uma única fonte, não várias fontes. O relacionamento do homem de Deus com Deus nesta proporcionalidade só é possível não pela sua meritocracia, mas por causa de Cristo. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança da glória. Você pode dar glória a Deus? É isso. Deus querido nos faz trilhar numa caminhada graciosa. Ele é o autor da vida. Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 26, versículo 1, eu quero fazer você entender por que Jesus... Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O texto é uma narração da criação. Deus cria o homem e automaticamente Deus dá de presente a terra para o homem, o domínio de tudo ao homem. Veja o que aqui diz o texto. Então disse Deus:
Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rentem ao chão. Deus cria, faz toda a criação e cria o ser humano com características e dotados de qualidades que não pode ser comparado a nada que a outra criatura tem. Tanto é que o Salmo 115, versículo 16, ele diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Amém? Olha que beleza! Você sabe quando Deus cria todas as coisas e Ele dá de presente ao mundo, ao homem. Tudo foi dado aos seres humanos, mas Deus colocou apenas uma condição ao homem que está lá no texto de Gênesis 2, 15 e 17. Veja o que aqui diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E foi isso que aconteceu. O homem desobedeceu, comeu do fruto proibido, não é a maçã. Diga, o fruto proibido não é a maçã. Não está na Bíblia que é a maçã, viu, gente? De maneira nenhuma. Quero defender a minha maçã. Condene o jiló. Diga que é o jiló. Maçã não é. Não pode ser um negócio tão doce, não pode ser. Foi o jiló, ok? Então o fruto proibido, o homem desobedeceu. Gênesis 3, versículos 6 e 8 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, ela era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, diga, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu precisava ler esse texto para você entender João 10, 10. Começa agora, João 10, 10, fazer sentido para você. Por que Jesus está dizendo: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância? Jesus veio para nos dar uma vida, uma vez que a humanidade chegou um momento que começou a esconder-se de Deus. Adão e Eva escondeu-se do Senhor. Havia alguma coisa, estou de mal com você. Como? Eles morreram, como o texto diz, como assim mortos? Quando Adão e Eva, segundo esse texto, pecaram, eles se esconderam da presença do Senhor. Olhe para mim. Às vezes, a religião é exatamente uma árvore que você construiu para se esconder da presença de Deus. Nem todo caminho que fala de Deus significa que Deus está lá. E é por isso que eles ficaram separados. Logo, toda descendência já nasceram separados ou distantes de Deus. Todos os descendentes de Adão, inclusive eu e você, nascemos separados. Romanos capítulo 3, versículo 23, fez um resumo disso. Olha o que é que diz o texto: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Vamos ler juntos, vamos lá? Pois todos... Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu sabia que você era pecador. Diga para ela: eu sabia que você era pecador. Nós somos pecadores.
E o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, querido. Agora, seja forte. Por que então Jesus falou que veio para nos dar vida e vida em abundância? Primeiro, porque a morte espiritual é um diagnóstico real de todo homem quando vem a esse mundo. Essa é a realidade. Todos nós nascemos biologicamente, mas nascemos mortos de forma zoe, ou seja, sem relacionamento com Deus. Aí você foi levado pelo seu pai e pela sua mãe, pequenino, diante do sacerdote. O sacerdote jogou um pouquinho dessa água que eu não vou beber, porque eu já coloquei o dedo, né? E disse em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Está batizado, é cristão. Não é, porque nós não conseguimos reatar nosso relacionamento com Deus por meio de elementos humanos ou bênção de sacerdote. É algo muito mais além. Então, pastor, a morte espiritual é um diagnóstico? Morte espiritual é quando a alma se separa de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz que Adão, no dia que comesse do fruto proibido, certamente ele iria morrer. Adão cai, mas a sua morte física não ocorre imediatamente. Então Deus se equivocou. Deus deve ter tido um outro tipo de entendimento sobre morte diferente do que você tem, do que eu tenho. Qual é? A morte espiritual. Ninguém gosta de falar nelas, mas a maior parte da humanidade hoje são cadáveres ambulantes. Ele trabalha, ele come, ele reproduz, ele envelhece, ele vegeta, mas ele não tem relacionamento com Deus. Apesar dele ser espírita, apesar dele ser católico, apesar dele ser evangélico, apesar dele ser da Seixonoe, apesar dele ser testemunha de Jeová, apesar dele ser a TJ, apesar dele ser o que for. O homem está sem o zoe, sem relacionamento com Deus. E essa separação é exatamente o que nós vimos em Gênesis 3:8, quando Deus diz: quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, eles esconderam-se da presença do Senhor Deus. A maior prova de que o homem está com o relacionamento quebrado é que ele pega uma indumentária religiosa, acredita em amuletos, cria um folclore de crença para se justificar num relacionamento que não está saudável. A comunhão com Adão e Eva foi quebrada, eles estavam mortos espiritualmente, como qualquer pessoa que sem Cristo vive nesta esfera física, está espiritualmente morto. Aliás, Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 18, ele diz que todo homem está alheio a vida de Deus, ele está separado da essência que dá sentido à vida. Ou seja, o homem natural, que talvez seja você, e talvez você seja até membro dessa igreja, como Adão, ele vive um ato de esconder-se, como Adão se escondeu no jardim, isolado de Deus. Então veja, quando Jesus, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ele coloca uma condição: você precisa confessar Ele como seu único e suficiente Salvador. E aí quando você diz assim: eu quero esse Cristo como meu Senhor, eu quero esse Cristo como meu Salvador, pá! Foi salvo. Você não é salvo porque você é bom. Primeiro, porque você não é bom. Você não é salvo porque você faz atos religiosos. Você é salvo por um ato de fé. E é por isso que aqui a morte espiritual só pode ser revertida se Cristo for confessado como o único Senhor e Salvador. Agora olhe para mim. Não sei se a câmera vai puxar, também não adianta puxar, né? Querido, quando eu falo em crer em Cristo,
Eu estou falando de que você precisa entender que você está morto. E você, como um ser morto, você come, você bebe, você reproduz, você é um bom pai, você é um bom filho, você é um bom trabalhador. Quem foi que disse que só os evangélicos que são bons? Vou contar um segredo aqui. Eu tenho meia dúzia de evangélicos nessa igreja que não vale um conto de réis. A pessoa ela pode ser socialmente uma pessoa muito boa, um exemplo de cidadão palmense, e mesmo assim ela é morta. Cumprir os preceitos e as regras sociais para viver viver bem em sociedade não significa que você tem relacionamento com Deus. Só existe relacionamento com Deus por um único caminho, e ele é estreito. A porta do mundo é larga, mas a porta do relacionamento só passa um cada vez, e quem abre esta porta é o próprio Deus, e esta porta se chama Jesus. Sem Jesus, você não tem como reverter a morte espiritual. Por isso, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Dá glória a Deus. Vou ler novamente para você dar um glória de verdade, não só porque eu mandei, tá bom? Ele vos deu vida, estando todos vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Glória a Deus, porque a morte é revertida. Veja, para quem tem certeza e comunhão com Deus, Colossenses 2:13 diz assim: E vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Você entendeu por que a igreja evangélica precisa pregar Jesus? Você entendeu por que nós temos pequenos grupos nesta igreja? Você entendeu por que nós respeitamos e somos tolerantes com todas as crenças, mas não podemos negociar a verdade que liberta o homem, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você entende porque sem a igreja evangélica o mundo é um inferno? Você entende porque esse negócio, não, a gente tem que respeitar todas as crenças. Sim, mas não são todas as crenças que levam o homem a se reconciliar com Deus. Só existe um que reconcilia o homem com Deus, e o nome é sobre todos os nomes. Não há nenhum outro nome debaixo do céu ou em cima da terra pelo qual importa que eu e você sejamos aceitos por Deus. O nome dele é um nome sem igual. Esse nome venceu a morte e o inferno. Esse nome é o nome cujo todo joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus Cristo nosso Senhor. É só Ele. E só existe um meio da pessoa. É lógico que muitos vão ficar ferozes. Pretensão, não é pretensão dos evangélicos, é a Bíblia. A morte, ela é espiritual, mas a morte física, ela também não precisa ser uma sentença de condenação. Veja o que é que eu falei para você. Jesus disse que veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então, além da morte espiritual ser um diagnóstico real, que pode ser revertida em Cristo, também a morte física não precisa ser uma sentença de condenação. Eu tenho uma crise, deixa eu escandalizar você. Eu sei que a pessoa que a gente ama, que a gente quer bem, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho, aquele amigo, aquele irmão na fé que a gente ama tanto, quando ele morre, dá uma dor que vai rasgando, é pior do que qualquer gases dentro da gente, é uma dor na nossa alma. Eu sei que a gente sente. Mas se a morte espiritual foi revertida nele, eu tenho dificuldade quando a gente diz assim: é com pesar que comunicamos que Danielson Silva partiu para a glória. É porque eu não posso me colocar, né? Que eu sou pregador, se eu morrer aqui, quem vai pregar?
Querido, não é com pesar. Diga, não é com pesar. Mara, não é com pesar. Você vai sofrer, você vai chorar. Dona Lídia disse que com ela vai chorar, vai sofrer e vai casar de novo. Eu fiquei tão triste. É com pesar daquele que morreu sem Cristo. Mas se você é um Cristo Jesus, a morte física não é condenação. A morte física é um ato de misericórdia de Deus. Quando você entender isso, como assim, pregador? Se a morte é separação, se a morte significa dor, se a morte significa a alma ser separada do corpo, como que a morte não é uma sentença de condenação? Querido, seja forte, não se levante, não se preocupe. Deixa eu concluir meu pensamento antes que você coloque no YouTube que eu preguei uma heresia. A queda de Adão trouxe a morte espiritual, mas a queda de Adão também é fato, trouxe a morte física ao mundo. Porque Gênesis 3:8 diz, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. É lógico que com a morte espiritual, o afastamento de Deus, o homem perdeu completamente o senso de retidão, de justiça, de santidade, e passaram a ser governados pelos seus próprios instintos de justiça própria. Aliás, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que os homens trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Os homens passaram a adorar os pássaros, adorar quadrúpedes, adorar répteis, e aí então Deus os entrega a uma vida dissoluta de impurezas, e esses homens trocam tudo, trocam a verdade de Deus pela mentira. E como resultado, eles passam a viver todo tipo de sorte de injustiça. Esses dias estava lá na ABB descansando com a família Fragoso, e a Cleoma Fragoso me perguntou, pastor, o senhor acha que Jesus está voltando? E eu fiquei pensando, o que é que eu respondo para a Cleoma Fragoso? Aí o marido dela mesmo respondeu, eu achei bárbaro, ele disse assim, ora, se nem Jesus sabe quando ele vai voltar, como é que o pastor vai saber? Falei, meu Deus, que inteligência! Não é verdade? Se ele disse que nem ele sabia, só o Pai. Mas uma coisa ele fez. Ele nos ressuscitou em fé. E a morte física não é o fim da vida, mas o início de uma nova vida. E é por isso que o texto sagrado diz que Deus olhou para o mundo e viu que os homens se tornaram inimigos, caluniadores, bisbilhoteiros, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de todo tipo de mal. Os homens se tornaram os insensatos, desleais, sem amor à família, reprováveis. Aí eu pergunto a você, é para você a pergunta, se Deus é amor, você acha que Deus, que é amor, permitiria esse quadro permanente no seio da humanidade? Não! Claro que não! Por isso o texto sagrado de Gênesis 6 diz assim, então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. Não entre no mérito da cronologia bíblica. O importante é você saber que a morte física é um ato de misericórdia de Deus para com todos os homens, para que o sofrimento não seja demasiadamente pesado para mim e para você. Você não sofre com quem já partiu? Quando eu trago à memória a imagem de algumas pessoas importantes na minha vida e não as tenho mais aqui, eu sofro. Quando eu vejo um médico abusando de uma paciente em própria maxicirurgia,
Eu sofro quando eu vejo uma criança sofrendo um abuso sexual, quando eu vejo um idoso sendo maltratado, quando eu vejo governos injustos governando-se a si mesmo, furtando a maior parte da população, deixando essa população desassistida, porque governam-se a si mesmo. Eu não sofro, você não sofre? Não, Deus é misericordioso. A morte física foi um tempo delimitador, porque nós não suportaríamos tanto sofrimento nesta vida. Diga comigo, eu vou morrer. Eu não sei quando, mas diga, eu vou morrer. Você não sabe quando. Todos nós vamos morrer fisicamente. Você não vai ficar aqui para semente. Minha mãe dizia isso. Você vai morrer. Quando eu estiver bem velhinho. Queira a Deus que você fique bem velhinho, mas não é velhinho só que morre. Cuidado, a morte está atrás de você. Você está entendendo, querido? Isso é um fato. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Veja o que é que diz o texto de Gênesis. Visto que você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenar que não comesse. Maldita é a terra. Olha, gente, diga maldita. É a terra se tornou maldita, por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra. Então vou voltar à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Deus foi misericordioso com Adão, foi misericordioso comigo, foi misericordioso com você. A morte física, ela não precisa ser uma sentença de condenação, não para os que estão em Cristo Jesus. Aí você pergunta, mas por que Jesus disse eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância? Falei. A morte espiritual é um diagnóstico real de todo humano quando vem a esse mundo. Segundo, falei para você que a morte física não precisa ser uma sentença de condenação. E por último, eu quero dizer para você que a morte eterna não precisa ser o seu destino final. Não precisa. A morte eterna não precisa ser o fim, mas o início. Eis a razão primacial porque o homem que coloca a fé em Cristo e o toma como seu Senhor e seu Salvador encontrou o porto seguro, encontrou a felicidade. Repita comigo, eu sou crente, eu sou feliz. Eu sou feliz porque sou crente. Crente em quê? Oh glória, amém, que você sabe que você é um crente em Cristo Jesus. Querido, a fé em Cristo, esta fé centralizada, colocada no nome que é sobre todos os nomes, o nome do Senhor como Salvador, tornando você um cristão confesso. A morte jamais será o meu fim, a morte jamais será o seu fim, a morte jamais será o nosso fim, porque Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. É por isso, querido, que a morte jamais terá a palavra final da história, pois ainda e para sempre ecoarão aos nossos ouvidos, ou aos ouvidos de todo aquele que tem a fé incondicional e sem reserva em Jesus Cristo. Ele ouve pela fé, ele ouve diariamente, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às diversidades, em meio ao caos do mundo. Ele ouve João 11:25 que diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa esperança. Lembro que eu tinha uma amiga católica e ela dizia: mas em Cristo, com Cristo e por Cristo. Pois eu agora quero dar uma de católico, dizer: mas em Cristo, com Cristo, por Cristo. Quando o corpo físico morre, o espírito continua vivo. No mundo espiritual, querido, o espírito daquele que é justo, daquele que é santo, daquele que é separado em fé, será recebido em estado de felicidade no lugar chamado paraíso.
A gente perdeu nos nossos púlpitos esta palavra de que o paraíso me espera, o paraíso te espera. Aonde não haverá choro, aonde não haverá pranto, aonde não haverá dor, onde não precisaremos mais clamar nem orar, porque nós estaremos na plenitude daquilo que abraçamos desta vida. Por isso, querido, lá é um estado de descanso, um estado de paz, onde descansaremos de todas as nossas aflições e de todos os nossos cuidados e tristezas. Eu amo citar lá em casa o Salmo 116, versículo 15. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você pode ler comigo, vamos lá? Preciosa. Ó Deus, cura a tua filha e o teu filho do medo da morte. Você não precisa ter medo dela, porque em Cristo você já reverteu o quadro de morte espiritual. Você já não precisa temer a morte física, quanto mais a morte eterna. Por isso, querida, ela é preciosa porque alguma versão, e tem uma versão que vocês leem que está errada, viu? Deus vê com pesar a morte dos seus santos. Foi o demônio que tomou posse do tradutor. O demônio, tá bom? Porque Deus não vê com pesar, não. Deus vê com alegria o seu filho passar pelas portas celestiais. Ah, pastor, mas eu não quero morrer agora não. Olha, fique sozinho aqui cantando. Vou de carro, quem sabe? Eu não, eu vou. Pela fé em Cristo. Querido, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, mostra que por causa da expiação e da ressurreição de Jesus Cristo, a morte física é temporária. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sim. A morte eterna, ela é o destino final para aqueles que morrem sem Cristo, deixam esse plano e precisam de velas acesas, para iluminar um caminho que não pode ser iluminado. O culto em memória, nem a missa de sétimo dia pode recomendar a sua alma. A sua alma precisa ser renascida aqui, nesta vida, por meio de Cristo. É lógico que existe um local denominado prisão espiritual que está reservado para aqueles que morrem em seus pecados, sem conhecimento da verdade, ou em transgressão, mantendo-se escondidos da presença do Senhor, rejeitando o único que reverte o quadro da morte. Ei, quero que você leia esse texto comigo, que diz lá em Romanos 6, 23. Vamos juntos? Porque o salário... Amém. Nosso Senhor, a obra de Cristo na cruz é para todos. Todos quantos a Ele se achegar. Ele é a ressurreição e a vida para todos. Por isso, querido, a reflexão desta noite é a todos. Deus destinou uma vida abundante. Ele não faz acepção de ninguém. Ao contrário, João 14,6, ele responde dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A todos quantos aceitarem os princípios do Evangelho, arrepender-se dos seus pecados e aceitar romper com o secretismo religioso, aceitar romper com o relativismo ético, aceitar romper com todo tipo de herança religiosa doméstica e tomar a coragem de dizer: eu coloco a fé nesse Cristo. Ele diz: eu vim para você ter vida em abundância. Não basta apenas você ter fé, você precisa ter uma fé operosa.
E uma fé operosa é uma fé unicamente em Cristo. Só em Cristo. É uma fé que pode reconciliar você com Deus e reverter as 3 mortes. Você precisa viver plenamente sua vida como filho de Deus. Hoje. Você precisa tomar a sua decisão independente do seu esposo, independente da sua esposa. Você precisa tomar a sua fé e seguir a Cristo. João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você tem que nascer na fé. Não, eu já tenho fé. Não tem não. Você tem crença. Você tem crença. Você precisa nascer na fé. E só nasce na fé por uma única incubadora, Cristo Jesus. E nessa noite você, tão acostumado com a Cibapa, precisa tomar uma decisão. Deixar de ser um morto para ser um vivo em Cristo Jesus. Quero lhe convidar a ficar em pé, todos vocês. Pastor, essa mensagem foi para mim, foi só para você. Deus pensou em você, só em você. Você que acha que não está preparado para ser crente, ninguém está. Você acha que não está preparado para entrar na igreja, ninguém está. Mas você está preparado para ser filho de Deus. Por quê? Porque Ele morreu por você, do jeito que você está. Porque Ele estendeu a mão para você, independente do que você fez ou deixou de fazer. Você precisa aceitar que nessa noite Ele quer lhe adotar como filho, porque você não o é. Ninguém o é. Só são os filhos de Deus quando verbalizamos que Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Você já verbalizou isso alguma vez? Não, eu nunca fiz. Então você não é filho de Deus. Aquele que confessar com a sua boca e crer no seu coração, assim será salvo, assim se tornará filho de Deus.